estamos aqui nessa quinta-feira com o Dr. Michel Matias Vieira para fazer uma entrevista no programa Aqui Seu Direito, programa que traz informação para você, para sua família, e o nosso podcast JJ, que é o nosso formato agora aqui do novo Aqui Seu Direito, né? E essas informações são úteis para que você possa ter a informação a respeito de saúde, a respeito de política, a respeito de meio ambiente, a respeito de questões jurídicas. Então, o nosso podcast aqui, ele traz esse tipo de informação para você, para que você possa colocar em prática, atuar na sua vida, colocar na sua vida, na vida dos seus familiares, trazer informação. Informação é tudo hoje. Dizem que a informação agora é o novo petróleo, né? Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui agora é exatamente trazendo para você essa informação através de um bate-papo bem tranquilo, bem informal, com os nossos convidados, com os nossos entrevistados. E como eu falei no início, hoje nós vamos entrevistar aqui o psiquiatra, Dr. Michel Matias Vieira. E agora eu vou ver o mini currículo dele, mas primeiramente eu vou dizer bom dia, doutor. Como vai? Tudo bem, Roberto. Prazer estar aqui. Um grande abraço aí a seus ouvintes. Parabéns por esse trabalho, que eu já acompanho há algum tempo. Hoje é mais ou menos como um fã que vem ao auditório ver o programa, mas mais honrado. Agradeço, ao invés de só assistir, eu estou participando. Agradeço muito. E o doutor Michel, ele é médico psiquiatra formado pela Unicamp, MBA em Gestão de Sistemas de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Psicologia Organizacional. Atualmente é diretor do Hospital Itupeva, da Clínica API Prime, em Cabreúva, e consultor de saúde mental do Sistema Unimed. Nossa, doutor, currículo bom aí, hein? Meus parabéns por isso, aí, né? E a gente vai trazer muita informação boa aqui a respeito de saúde mental, que hoje em dia a gente vê que é uma das coisas que mais aflige a humanidade, que é a questão de saúde mental. E o doutor vai estar aqui para a gente tirar dúvidas, dicas de saúde, desmistificar algumas coisas que a gente sabe que acontecem na vida do ser humano, na vida dos nossos filhos, familiares e do povo em geral, né? Né, doutor? E aí, doutor, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é muito básica. O que são doenças psiquiátricas? As doenças psiquiátricas são aquelas que afetam as funções mentais, mas não só elas. Elas afetam também o corpo. Elas podem, inclusive, começar pelo corpo. E aí depois a gente vai perceber que aquilo é uma doença mental. Vários outros especialistas nos encaminham pacientes que imaginavam que aquilo afetava o corpo. E talvez essa sua pergunta seja interessante por conta de abordar esse primeiro passo. Nós temos, por exemplo, uma epidemia hoje de crises de pânico, onde as pessoas sentem uma palpitação no peito, no coração, certo, e uma dor. Certo. E aquilo parece realmente um infarto. Aí Caramba. Elas vão ao pronto-socorro, o médico clínico, o colega pede um eletro, pede algumas enzimas cardíacas, e aí chega à conclusão de que não era um infarto. Nossa! Mas esse programa aqui vai ser interessante. Se tiver um colega ouvindo, eu queria pedir um pouco de cuidado para eles na hora que conta isso para o paciente, porque ele fala duas coisas, em regra, Roberto, nos pronto-socorros isso acontece. Ele chega achando que está dando uma boa notícia para o paciente, fala assim, olha, você não tem nada, o seu problema tem que ser tratado por um psiquiatra. Olha então só. Um paciente que 10 minutos antes achava que ia morrer de infarto, agora descobre que ele é doido. E aí ele não vai no psiquiatra. Fora, aí, claro que é involuntária, claro que é sem querer, a indelicadeza que cometem conosco, que ao dizer que o paciente não tem nada e que tem que procurar um psiquiatra, a gente é especialista em nada. Então nós somos nadologista. Nadologista. Ele quer apenas dizer que ele não vai morrer de infarto. Então que diga isso. Entendi. E um jeito, para não chocar muito, o fato é que vários pacientes chegam ao consultório com 10 eletros. Olha, fiz 10 eletros, fiz 4 ecocardio, fiz 3 testes de esteira. Ele querendo entender o que é aquilo, mas não aceitando ao mesmo tempo, que ainda, quer queira ou quer não, ainda existe preconceito com a doença psiquiátrica. Então, assim, às vezes a doença começa pelo corpo. Certo. E, na verdade, o que o pronto-atendimento, o médico que fez o pronto-atendimento quis dizer é que não tem nada grave, né? Talvez nada grave que fatal. Nada fatal, isso. Se não pode ser grave, ele pode não sair de casa. Ele pode demorar 6 meses sem sair de casa, embaixo no edredom com medo.
Então ela pode ser grave funcionalmente, ainda que não seja grave do ponto de vista da linha de vida. Entendi. E doutor, como é feito esse diagnóstico? Do pânico? Não só do pânico, das doenças psiquiátricas. A gente tem uma ferramenta de diagnose que a gente aprende no curso de especialização, na residência, que é a psicopatologia. Aí tem várias vertentes de psicopatologia. Você investiga as funções psíquicas e percebe o quanto aquilo está afetado. Fundamentalmente, todo mundo tem um pouco de alteração nas suas funções psíquicas. A gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, ao dizer que um dos sintomas da depressão é a tristeza. Mas todo mundo sente tristeza. Olha só que então, interessante. Quem está triste está deprimido? Não necessariamente. Essa é uma grande questão. Senão está todo mundo deprimido uma vez na vida e talvez por conta disso a gente diz que de louco... Isso, porque a tristeza é um sentimento, todo né? Todo mundo tem um pouco. Então, é verdade. Então todo mundo passa por momentos de tristeza. Perde um ente querido, um ente familiar, perfeito. Acontece algum problema, é demitido do emprego, sai, acontece alguma coisa. Mas não quer dizer que ele esteja deprimido. Quer dizer que ele esteja muito triste. A depressão será, ou qualquer doença psíquica vai acontecer, quando a alteração da função mental, seja a atenção, a memória, o juízo de realidade, a psicomotricidade, que é a sua animação, sua disposição geral. Entendi. Quando tudo isso for alterado durante algum tempo, pelo menos 15 dias, numa constante de alteração, e que aquilo prejudique o teu, vamos chamar de funcionamento. Então, assim, prejudique seu repertório. Você deixa de trabalhar porque está daquele jeito. Você deixa de conviver com as pessoas, você não cuida de sua higiene. Aí nós temos uma doença mental instalada e não apenas a alteração de uma função psíquica. Entendi. Então, a reincidência... A insistência. A insistência, né, de uma situação como essa, né, onde você permanece com aqueles sintomas por mais de 15 dias, aí caracteriza... É assim que a gente diagnostica. Muitas vezes a gente diz que o paciente não tem nada mesmo. Que ele tem um luto, que ele vai ter que processar, infelizmente, a perda do ente querido, e que faça isso com um psicólogo. Entendi. A gente encaminha. Entendi. Ele não precisa de um psiquiatra. Nós temos a visita aqui do nosso ilustre diretor-presidente aqui do Grupo JJ, Dr. Tobias. Prazer estar aqui com você. Você está aqui conosco aqui, nesse momento aqui, entrevistando o Dr. Michel. A honra. Doutor, me diga uma coisa, qual a finalidade do tratamento psiquiátrico? É o controle daquilo. O psiquiatra, ele é um dos médicos que não busca, que tem que conviver com o fato de que aquilo pode não ter uma cura. Então, por exemplo, há pacientes que têm depressão que tomam remédios pela vida. Se você tira aquele remédio, volta. Raros esses casos, mas existem. Certo. A dependência química, por exemplo. Entendi. Não tem. Assim, o sujeito ele pode não usar a droga por 20 anos. Ele continua sendo dependente químico. Ele só não usa há 20 anos, porque se ele der um gole, ou se ele cheirar, ou se fumar alguma coisa, ele vai voltar toda aquela desgraceira. A finalidade seria o controle. É o controle. A gente não tem... Tem gente que sara. Muita gente, graças a Deus, sara. Mas muitas vezes não. Entendi. E esse tipo de controle que é feito pelo psiquiatra, né, ele inicia, logicamente, com uma análise da vida. Ele vai contar o que ele está sentindo, ele vai contar quais são os sintomas, e a partir daí é que você faz o diagnóstico. Como é que funciona essa questão de você, quando você recebe o paciente que chega lá no seu consultório achando que ele tem um problema psiquiátrico, e qual é o tipo de abordagem que você faz nesse momento? A gente vai estudar, questionar, inventariar, listar o estado dessas funções psíquicas. Estado mental? Estado mental geral do paciente. Entendi. Para um psiquiatra já estabelecido, nós recebemos esse treinamento. Certo. De já começar do bom dia. Entendi. A forma como o paciente aperta a nossa mão, por exemplo, ali já começou o exame. Ou seja, existe toda uma análise ali desde o momento que ele está entrando no seu... Vamos dizer, sem ele saber. Entendi. A gente já está vendo, e isso com o passar do tempo, comigo já são quase 25 anos, olha só. Isso vai ficando na alma já. Você já faz isso automaticamente. Quando você percebeu. Isso é até rápido de fazer. Você já tem ali pelo menos um diagnóstico situacional do paciente em 10 minutos de conversa. Por exemplo, aquele paciente que entra no consultório e ele fica com as pernas balançando e não para com a mão e aquela... Essas coisas aí.
É importante dizer que em determinados casos é importante o que a gente chama de diagnose de exclusão, ou seja, aquilo que pode também apresentar aquele sintoma, mas não é da esfera do psiquiatra. E a gente tem, classicamente, para o caso do pânico, que eu falei, que é às vezes pode estar tendo infarto mesmo, mas aí precisa ser visto antes pelo cardiologista. Casos de alterações de tireoide, imensos, muitos casos, parece uma depressão, mas não é um problema de tireoide. Doenças reumatológicas, como a fibromialgia, por exemplo. E assim vamos indo. Me diga uma coisa, a psiquiatria trata principalmente pessoas que têm transtorno? A gente fala transtorno, sabe por quê? Não. Porque para um médico dizer que alguém está doente, ele precisa identificar uma alteração no metabolismo ou em algum tecido do corpo. Por exemplo, quando você tem um infarto, você tem comprovadamente uma perda da irrigação sanguínea arterial do coração. Aquilo pode ser provado por exames, né? Quando você tem um derrame, você faz uma tomografia e ali percebe o derrame. Nós não temos exame nenhum. Caramba! Para dizer o que o paciente tem. Então não existe o exame do estado mental? O exame de laboratório não. Existe o exame de laboratório não, clínico. Ok. E aí, como você não pode identificar qual a parte do corpo que está alterada, você não fala em doença. Ou seja, não dá para fazer uma ressonância magnética do cérebro para descobrir depressão. Olha só que interessante. Pode. Nada se faz. Existe um exame chamado tomografia por emissão de pósitrons, que é o PET, que aí se faz, aí você vê, mas é muito indireto e é um exame caríssimo, por enquanto, que se faz mais em pesquisa. Entendi. Por isso que a gente não fala doença, porque não tem uma relação de causa e efeito em alguma lesão no organismo, então a gente prefere falar em transtorno. Mas isso é moderno, isso nas classificações mais modernas, para a gente poder, inclusive, ser didático com o paciente. Não quer dizer que não mereça tratamento e nem remédio. Certo. Todo paciente que chega no consultório de um psiquiatra, comumente ele vai ser diagnosticado e ele vai precisar de medicação? Comumente sim, ele vai ser diagnosticado, provavelmente não na primeira, às vezes não na primeira consulta, e vai precisar de medicação dependendo da urgência do que a gente está vendo ali, da premência que a gente está vendo. Às vezes ele vai precisar, e muitas vezes, aliás, ele vai precisar de uma psicoterapia. Não quero dizer apenas de uma psicoterapia, porque é indelicado. Como complemento? Às vezes como tratamento principal. Muitas vezes isso acontece. Olha, você não precisa da gente aqui, mas eu vou te indicar um psicólogo, você precisa de uma psicoterapia. O grande problema modernamente é que as pessoas querem respostas rápidas e a psicoterapia é um processo. Ele não vai sair da primeira sessão de psicoterapia necessariamente ótimo. Pelo contrário. Mas muitas vezes a gente encaminha. Quando o paciente chega no consultório, você consegue diagnosticar, faz uma leitura ali de comportamental do paciente e tudo mais, e aí você detecta que aquele paciente vai necessitar de uma medicação. Normalmente essa medicação ela é de uso contínuo ou ela pode ter um determinado tempo? Não é de uso contínuo. Eu disse aqui que tem pacientes que tomam remédio pelo curso da vida, mas são raros. Não é para ser assim. Se ele precisa do remédio o resto da vida, a gente tem que ver ali algum efeito psicológico mais do que psiquiátrico naquele uso de medicação. Certo. Eu posso contar uma história, se você pode, claro. Um colega seu, um advogado, que trabalhava no fórum, eu morava em São Paulo. Nessa época tinha um consultório em São Paulo, ali na Barra Funda, na Marquês de São Vicente, tinha um monte de fórum. Sim. Ele saiu do fórum, estava aquela... Como é que eu vou falar uma palavra para os nossos ouvintes não estranharem? Aquela coisa horrível de São Paulo, de chuva, eu ia falar desgraça. Sim, aquela rua com espelhinho de água pelo meio do pneu, ônibus. Ele foi lá e saiu do carro. Teve uma sapituca lá e saiu do carro e saiu andando no meio, quase foi atropelado por uma moto. Largou o carro no meio da rua. Aí tinha um colega que estava vindo com ele, pulou pro volante, botou o carro de qualquer jeito em cima da calçada e saiu, trouxe pelo colarinho ele para dentro do carro. O sujeito me procuraram, eu tinha um consultório ali pertinho, em Pompeia. Aí procuraram e contou a situação, e ele falou assim, mas eu não tô louco?
E é sempre outra coisa da Entendi. consulta. Você tem que gastar uns minutos da consulta dizendo que só pelo fato dele estar ali não significa que ele está louco. Aliás... É porque existe essa questão que as pessoas acham que quero ir no quando vai para o psiquiatra, psiquiatra tá ficando louco, né? Inclusive se sentem ofendidas, né? Sim. Ofendidas. Tá me chamando de louco? Nesse ponto eu tenho inveja dos oftalmologistas. Ninguém chega no oftalmologista e fala que está cego. É verdade. Eu estou cego. Não, então dizer que está no psiquiatra e está louco é tão esquisito e inadequado dizer chegar no oftalmo e dizer que está cego. E dizer que está cego, ou exatamente. ir no gineco e dizer que está grávida, só porque está lá no gineco. Exato. E aí eu disse para esse rapaz, olha, o que você tem? Falei, eu quero. Você vai precisar de um remédio para colocar sublingualmente, e aí você coloca só nas horas das crises. Você não precisa tomar todo dia. Se você nunca mais tiver essa crise, você nunca mais toma. Beleza, passou ali uns 3 meses, ele volta, tinha tomado. Certo. O remédio falou, nossa, isso é muito bom, muito obrigado. Nossa, doutor, não sei o que, me perdoe até. Aí dei outra caixa. Aí ele sumiu. Geralmente quando some é porque tá bom. Sim. Né? Aí ele me chega 1 ano e meio depois, não tinha nem lembrado, pela ficha que eu fui entender. Doutor, puxa vida, que bom recebê-lo. Como é que tá? Ele falou, tá bom. Eu não tive crise nenhuma nesse tempo todo. Eu falei, nossa, que bom. Olha só. Como os pacientes geralmente não voltam para nos dar satisfações que eles estão bem, mas o contrário, mas assim, aqui devo a honra da visita. Ele abre a maleta, a valise dele, tira o remédio, lacrado. Eu não tomei nenhuma. Eu falei, mas aqui, doutor, ele venceu. Eu queria que o senhor me desse outra receita, que só pelo fato dele estar aqui, eu não Caramba, olha só, ele sentia segurança de saber que o remédio estava ali caso ele precisasse. Eu fiz outra receita, claro que eu fiz. Você não tem nenhum problema. O paciente se sentir seguro. O problema é o contrário, ele ficar abusando do remédio. Sim. Mas a partir da simples presença dele. Olha só, incrível, né? Então isso é 25 anos, né? De 24, quase 25 anos. Já aí vem com essa larga experiência aí, né? Eu posso dizer que, além dos remédios de uso contínuo que podem acontecer em questões de doença psiquiátrica, a psiquiatria também seria de uso contínuo? Você ainda agora há pouco pincelou que de doido todo mundo tem um pouco. Levando para um lado um pouco já do humor. Mas eu digo assim, é importante você consultar um psiquiatra durante o ano, fazer uma consulta, alguma coisa assim. É necessário isso? Eu acho que a porta de entrada para esse tipo de tratamento melhor é o psicólogo. Então, se a gente tiver que fazer uma campanha como vocês fizeram um tempo atrás, consulte sempre um advogado, né? Sim. Era consulte sempre um psicólogo. O psiquiatra, ele é mais estigmatizado. Então as pessoas não vão tão espontaneamente. Certo. O psicólogo, ele tem ferramentas que podem detectar uma coisa mais situacional a respeito do estado do paciente e não necessariamente de procura de uma doença ali. O psicólogo, ele se liga mais e tem mais treino, tem mais cultura, tem mais prática que a gente para poder detectar, inclusive para prevenir alguma coisa. O psicólogo não se liga nos sintomas. Nós vamos procurar sintomas. O psicólogo procura a situação do paciente perante a vida. Então, respondendo a tua pergunta, é mais adequado que as pessoas procurem mais os psicólogos e aí ele faz a indicação do encaminhamento para você. Entendi. Quando você passa uma medicação, eu mesmo, teve um período da minha vida que eu precisei procurar um psiquiatra. Passando por umas situações complicadas e senti uma dor no peito muito grande. Mas eu sabia que não era nada cardíaco. Mas senti uma dor no peito, um aperto, uma angústia no peito e consultei um psiquiatra. Ele me passou um remédio, disse, você está com ansiedade e eu vou te passar um remédio aqui e você vai tomar esse remedinho aqui e vamos ver como é que vai ficar. Não sei o que aconteceu, que esse remédio, não sei se foi algo psicológico meu, mas ele alterou a minha pressão arterial. Não sei o que aconteceu. E eu fiquei com a minha pressão subia e baixava e ficou aquela confusão. E eu voltei lá com ele e disse, vou ter que te passar um outro remédio que esse aqui não deu certo. Acabou que eu tomei o outro remédio, tipo assim, 1 semana depois eu parei de tomar. Graças a Deus fiquei igual o outro advogado, né? Não precisei mais tomar. Só que eu não guardava na minha pasta a caixinha lacrada. E aí existe essa situação, doutor, a respeito de você receitar, de você
indicar uma medicação e aquela medicação não ser a mais adequada e depois ter que... Muitas vezes. Dosagem, tudo. Muitas vezes. E aí a gente só pode entender isso depois que acontece. E aí fica óbvio. Certo, né? Entendi. Então, aí aparece um monte de gente. São os efeitos colaterais que te dão esse... Tem remédio que dá efeito colateral. Os remédios para essa dor no peito que você estava tendo, ela envolve alguns hormônios e neurotransmissores, principalmente a adrenalina. Entendi. E existem alguns remédios nossos, dos psiquiatras, não, que modulam a ação da adrenalina. Às vezes, esses remédios fazem o que a gente chama de efeito paradoxal, ou seja, ao invés de eles diminuírem a ação da adrenalina, eles aumentam a ação da adrenalina, então vai piorar, vai aumentar a sua pressão. E a gente não sabe direito por que isso acontece. E toda vez que o médico não sabe por que acontece, ao invés de ele dizer eu não sei por que acontece, ele usa um termo chamado idiosincrasia. Então, assim, idiosincrasia quer dizer algo que a gente não sabe o que está acontecendo, no fundo, mas o radical da palavra quer dizer algo inerente à pessoa. Então, foi algo inerente ao seu organismo que fez com que você tivesse essas reações. Entendi. Eu estou conversando aqui com o Dr. Michel Matias Vieira, psiquiatra, formado pela Unicamp, e um currículo vasto aqui, trazendo informações de saúde para que você possa saber lidar com situações do nosso dia a dia, quer seja com você, quer seja com seus familiares. E o doutor está aqui para tirar nossas dúvidas, para esclarecer os mitos, aquelas situações que a gente não sabe de que forma agir. Ele está aqui para responder para a gente e tirar todas esses tipos de dúvidas pertinentes à área da saúde mental. E vamos continuar aqui. Como ficou a saúde mental das pessoas, doutor, pós-pandemia? Na saída da pandemia, que a gente chamou na verdade, o termo que nós usamos foi exatamente o contrário, foi a reentrada na vida normal, vamos dizer assim. O efeito da reentrada foi pior do que o efeito durante a pandemia. Durante a pandemia a gente teve um aumento aí de 60% dos casos. Na reentrada, ali, começar em setembro de 2021, por aí, a gente teve triplicado os casos. Então, foi pior quando acabou. Entendi. Porque as pessoas tiveram que se acostumar com mil coisas. São as sequelas que ficaram da pandemia? Talvez a gente não propriamente da doença, né? Mas da pandemia. Do pânico, do trauma que ficou. O aumento quase... Foi outra pandemia. Entendi. E isso gerou mais uso de serviços de saúde, gerou demandas nos consultórios, nos planos, nos convênios médicos, mas isso também está se apacentando de alguma maneira. Mas foi traumático, tinha gente que não tinha consulta, e aí nós tivemos que lidar com colegas, com clínicos gerais que começaram a tratar, muitos foram fazer alguns cursos rápidos porque não tinha gente para atender. Caramba, olha só. De tanta gente que tinha. A demanda era muito alta. A demanda era muito alta, mas assim, hoje melhorou um pouco, está um pouco mais tranquilo, mas foi uma coisa que nos pegou de surpresa, porque quando aumentou, durante a pandemia, a gente achava que aquilo ia cair. Então a reentrada, a volta à vida, que aumentou ainda. Aumentou demais. Olha só. E a gente está lidando com isso. Preocupante, né? Até hoje. Ainda vivemos um pós-pandemia aqui, né? Vivemos uma reentrada. Na atual situação, no atual momento, houve um aumento no consumo de drogas? Menos, aí que está. O aumento dos outros transtornos mentais ele foi maior proporcionalmente do que o aumento do consumo de drogas. O consumo de drogas ele aumentou em quem já consumia. Você não teve um grande aumento de novos consumidores, mas você teve um aumento de overdoses, por exemplo. Um aumento de 60% em overdoses. Caramba! E quem já consumia. Já consumia e começou a consumir mais ainda. Quem consumia, mas não era um dependente químico. Aqueles que consumiam o que antigamente era chamado de consumo de recreio. Tudo consequência da pandemia, né? Talvez tenha agravou. Do isolamento, de ver pessoas queridas morrendo aos borbotões. E a pessoa vai buscar nas drogas ali um momento de tipo... ela que usava a droga mais como uma coisa de festa, vai usar agora como uma forma de alívio. Entendi. O que está acontecendo com as crianças que nasceram
após a pandemia, houve um aumento do autismo? Alguma coisa interligada aí? Consegue explicar para a gente isso aí? Tem uma situação que fez com que as crianças atrasassem a fala, e ela é muito prosaica. As pessoas ficavam de máscara dentro de casa. Então, as crianças que aprendem pelo entorno não viam ninguém falar. O som saía daquele rosto com um pano na frente, a criança ficava sem entender como é que era a mecânica daquilo. Entendi. A criança sabia falar pelo desenho animado. E o desenho animado, existe um abrir e fechar de boca. Então as crianças ficavam fazendo babá, recitate, bitate. Então só que detalhe importante o que é pandêmico hoje é o atraso de fala das crianças. Este atraso de fala é, às vezes, encontrado de uma forma bem marcante no espectro autista. E muitos pediatras, muitos colegas, muitos médicos, não erroneamente, mas pedem para investigar o espectro autista. Então, o que aumentou, o que é o novo normal, eu diria, é o atraso de fala das crianças. Isso é tão estatisticamente presente que, do ponto de vista estatístico, nós dizemos que é normal. Normal não quer dizer sadio. Normal quer dizer aquilo que acontece tanto que vira um padrão. Então, isso em estatística, né? Então, certo. O padrão hoje é que as crianças terem atraso de fala. E todas elas vão investigar autismo. Certo. Quem investiga o autismo? Aí é uma equipe multidisciplinar. Além do psiquiatra, o psicólogo, o neurologista, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. E ainda não tem um protocolo seguro de investigação do autismo. Ninguém sabe direito. Entendi. As relações de trabalho, entendi. As relações de trabalho hoje, elas sofreram algum aspecto assim que possa prejudicar? Sofreram. As questões ontem psiquiátricas? Ontem saiu a notícia de que o CEO da Amazon, ele vai considerar já a desídia, vai considerar... E nos Estados Unidos você não tem uma legislação trabalhista, é tudo meio... Você sabe melhor do que eu como é o direito constitucionário dele. Justiça do trabalho só temos no Brasil. Nossa. Então lá não tem. Lá não tem. Então é acordo sindical, sei lá. Sim. Você sabe melhor do que eu. É a própria justiça. E aí o CEO falou, olha, o trabalho agora é híbrido. E tem gente que não está aceitando o trabalho híbrido. Tem gente que quer sair de casa, que ficar em casa, que seja um dia por semana. Porque as empresas elas estão tentando, como é que eu posso dizer, evitar um novo surto. Certo. De doença respiratória, não de Covid, que ainda continua, pode ser até que tenha aumentado, mas a força da vacina fez com que a força da doença diminuísse. Hoje podemos ter gente aqui, um de nós três pode estar com Covid. É tão presente quanto a gripe, a ideia de que a vacina do Covid faça parte da vacina da gripe. Então aquela vacina da gripe todo ano as pessoas tomam, vai ter também lá dentro a vacina da Covid. Então assim, é uma pandemia, como a gripe sempre foi. Então por isso que as empresas não estão querendo encher o ambiente de trabalho. Então, estão deslocando sempre, todo dia, um contingente de empregados para ficar em casa. E tem gente que está estranhando. E não, ou está se recusando, ou está, sabe? E aí ele falou, quem não quiser vai para fora, eu vou demitir, porque a Amazon vai ser assim. Caramba. Não foi o Jeff Bezos, agora, né? Foi o CEO. E agora veio para pegar mesmo. Pegou, né? Pegou. Então, assim, eles não querem que seja como antes. Eles querem ter aprendido com aquilo e não aglomerar tanta gente no ambiente de trabalho. E tem uma questão também de economia, né? Você economia, na verdade, quando você coloca o teu funcionário para trabalhar em casa, você está economizando energia elétrica, o computador, isso e aquilo, várias... Mas a motivação é não dar mole, vamos chamar assim. E as empresas estão levando isso muito a sério. Tem uma síndrome que ela é muito, digamos assim, curiosa, e eu gostaria que o doutor falasse sobre essa síndrome de burnout. Perdão. O burnout, ele não é uma síndrome, ele é uma síndrome de doença do trabalho. Ligado ao trabalho. A rigor, hoje, mais modernamente, no começo ela foi do psiquiatra, e hoje ela é do médico do trabalho. O psiquiatra, ele é um consultor na condução desses casos para as comorbidades, para as doenças que se apresentam junto com o burnout, como a depressão, por exemplo. Então, o paciente ele pode estar com depressão dentro de um contexto de burnout. Burnout que quer dizer, não dá muito para traduzir esse termo, ele quer dizer... O burnout era alguém? Não, é um termo francês?
inglês, que é queimar para fora. Ah, entendi. Ou seja, dissipar energia, e ele e a melhor metáfora que tem é uma vela. Queimar para fora. Né? É uma vela que queima sem o pavio estar aceso. Esse é o burnout. Imagina você se derreter sem necessariamente o pavio estar aceso. O pavio está aceso. Caramba. Então ela é uma coisa que você sofre sem meio direito saber por quê. Ela é multifatorial. Não existe um culpado, um chefe que faz o empregado ter burnout. Não é só isso. Entendi. Mas de qualquer forma ela é situacional dentro do trabalho e assim deve ser considerada. Então assim, o psiquiatra hoje que diagnostica burnout, ele comete até um perjúrio, porque ele acusa a empresa de alguma coisa que ele não sabe o que está acontecendo. Por isso tem que ser um médico do trabalho. Então, assim, para diagnosticar, né? Porque ele sabe o que está acontecendo dentro da empresa. O médico, o psiquiatra lá de fora do consultório sabe onde fica. Sabe onde fica. Então precisa ter o concurso dos médicos do trabalho. O que está acontecendo com o burnout hoje foi o que aconteceu com a lesão por esforços repetitivos. Não sei se você lembra da LER. Depois virou doença óssea. Lembro, lógico, lembro. Que as pessoas começaram a usar aquela... por causa de ficar digitando, aquele negócio. Aí os reumatologistas e ortopedistas faziam um laudo dizendo que ela estava com isso, a empresa tinha que pagar o pato, mas às vezes não era nem por causa disso, era porque o paciente ia pescar no final de semana, por exemplo. E acabou tendo que mobilizar ali. Não que houvesse maldade, havia uma confusão. Uma doença ocupacional ali, né? Era uma doença ocupacional, então o burnout também é. É bom falar isso aqui para os seus ouvintes, porque muitas vezes eles vão procurar o psiquiatra e dizer pedir, talvez, ou perguntar de um diagnóstico de burnout. O burnout nem CID, sabe? CID, aquele código, nem CID tem. Pelo menos nessa 10ª revisão que a gente está usando. Já está em vigor na prática o CID-11. Esta CID-11 já tem o código de burnout, mas repito, ele é dado pelo médico do trabalho. Entendi. Mas está aumentando. A gente falou sobre drogas ainda agora. Temos filhos, o pessoal daqui também que escuta, muitos têm filhos também. Doutor, como é que a gente consegue identificar que uma criança ou um adolescente está consumindo drogas? Para todo mundo que me pergunta isso, quando ele fala assim, como é que eu percebo se meu filho está usando drogas? Eu respondo com outra pergunta, reduzindo esta frase. Eu pergunto para ele, como é que você percebe o seu filho? Você sabe que ano ele está no colégio? Sabe o nome da professora do seu filho? Aqueles 3, 4 amiguinhos que vão, você sabe o nome dele? Você olha a ponta, esse é tal, esse é tal, esse é tal. Você sabe qual é o jogo de game que ele gosta? Você já jogou com ele? Há quanto tempo você não almoça na mesma mesa que seu filho? Às vezes, Roberto, as respostas são não ou não sei para todas essas perguntas. Entendi. Aí eu falo assim, então, o melhor jeito de você perceber que teu filho está usando droga é, antes de tudo, perceber seu filho. Porque se você não perceber seu filho, na saída da escola dele, vai ter um moço muito simpático, que vai dar um presentinho para ele dentro do pacotinho. Esse cara já percebeu seu filho. Caramba, é incrível. Então, na verdade, você tem que ter o conhecimento do seu filho, conhecer o seu filho e saber o que está sendo diferente ali, o que está mudando, Exatamente. Que pode ligar a luz amarela de alerta e você ficar atento para ver, opa, tem alguma coisa estranha aí. E fazer isso pelo amor de pai, fazer isso de mãe, não fazer isso num tom policialesco. E existe uma forma de minimizar, de diminuir? Tem. Essas que eu falei. Certo. Na Islândia, um país lá. Caramba. Foi feito... É frio lá, na Islândia? Região fria, né? Eu não sei se já foi quente um dia. Mas é um país muito pequeno, não tem nem 300 mil habitantes, mas enfim. O programa foi interessante. Eles pegavam pacientes dependentes químicos, adolescentes dependentes químicos que recaíam e obrigavam a família desses pacientes a almoçar junto com ele pelo menos uma vez por semana. E marcavam isso na agenda. Aí, neste dia da semana, ia um assistente social na casa da pessoa para ver se estava todo mundo almoçando. Ele só ia fiscalizar. Ele podia até almoçar junto, mas assim... Podia almoçar. E outro detalhe, sem celular na mesa. Entendi. Assim, tinha que ser assim. Se não era assim, e se desse tudo certo, o governo dava os remédios, dava as consultas, custeava o tratamento. Senão o governo tirava. Só faltava o então vai usar droga. Tinha uma condição ali para o governo poder assumir o tratamento. Dava até emprego. Olha só. Para o paciente se ele ficasse abstinente. Então, para você ver, sutilezas
que fazem toda a diferença na prevenção, né? E até no tratamento, como essa de almoçar. Ou seja, na verdade é aquele ambiente familiar, é você conhecer os seus filhos, é você saber como é que eles lidam, como é que eles, onde eles estudam, quem são os professores, qual é o horário de estudo. Conhecer seu filho, na essência. Se você não perceber seu filho, eu não vou nem me dar o trabalho de te orientar como é que você vai perceber se ele está usando droga. Você não sabe nem o que será que ele faz. Não sabe nada, exatamente. Você vai saber como é que você vai identificar que houve uma mudança? Não tem como perca seu tempo. Mas antes perca seu tempo, horas do seu dia, que sejam minutos, com qualidade junto com ele. A depressão, a mídia, várias pessoas falam que é o mal do século XXI. O doutor concorda com isso? Em parte. Nós temos gente deprimida que nem sempre. O problema é que a gente tem agora mais diagnósticos de depressão. Não aumentou tanto de gente deprimida. Como é que a gente sabe que ele está em depressão? Pois é. Aí, aquela coisa que eu falei no começo. Ele tem que ter uma alteração de função psíquica. Opa, voltamos por um tempo determinado que não começou ontem. E aí, por isso que eu falo que é em parte. Porque hoje você chega... E aqui não é crítica a nenhum colega de outra especialidade. Você chega a um ortopedista, por exemplo, e começa a dizer que está com dores no corpo, dor no osso, na junta, por isso, por aquilo outro, e é fácil perceber que aquilo é uma doença psicossomática. O ortopedista, porque não tem treino, porque não tem, é culpa dele, ele taca um antidepressivo ali no paciente. E aí se confunde o tanto de gente que usa antidepressivo com o tanto de gente deprimida. São coisas diferentes. Uma coisa é o pessoal que usa antidepressivo por esse motivo. Porque o psicólogo, porque o ortopedista, com toda a boa vontade do mundo, deu para ele. Então, você vai fazer uma pesquisa nas farmácias e diz, aumentaram a venda de antidepressivos em tantos %. Isso não quer dizer que aumentou os deprimidos, que aumentou. Entendeu? O que esse ortopedista deveria ter feito? Encaminhar isso para um psiquiatra. Ou melhor, para um psicólogo. Para que o paciente fosse, se encaminhar para o psiquiatra, ele não vai. Fizesse a terapia e lá fosse identificado o problema. E olha, procura um psiquiatra para te ajudar, para ver aí o que a gente pode fazer para melhorar. Mas é óbvio que a diagnose hoje aumentou porque as pessoas, isso é uma coisa boa, as pessoas deixaram de ter preconceito em se dizer deprimidos e em tomar as medicações. Isso é ruim, porque tem gente sofrendo que a gente está detectando, mas é bom porque as pessoas estão se tratando. Então, assim, o que aumentou foi a detecção da depressão, não foram os casos. Hoje, as principais doenças psiquiátricas que você recebe de paciente no seu consultório tem a ver com ansiedade e depressão? Ou... A ansiedade mais. Aí sim, se você me disser, e se a Organização Mundial de Saúde dissesse que a ansiedade era o mal do século, talvez eu concordasse com mais força. Eu entendo por que eles falam que a depressão é o mal do século. Tá legal falar isso, mas assim, a ansiedade é mais... Que é o excesso de futuro, né? Que é o excesso de futuro, a ansiedade, né? É a pessoa achando que vai acontecer algo... Que não vai. Ou pelo menos que não tem sentido ela achar que vai. Certo. A probabilidade é baixíssima de ser. Mas existe uma antecipação... E aí o termo técnico é esse, é o tipo de ansiedade, e essa ansiedade é a mais comum que você está descrevendo, que é a ansiedade antecipatória. Eu gostei do excesso de futuro, não sabia dessa. Excesso de futuro, né? É bom. Eu vou pedir para o doutor dar umas dicas agora aqui para os nossos ouvintes, pessoal que está escutando, vendo o nosso podcast JJ, dicas de saúde mental, aqui para deixar para o pessoal, para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Doutor. Que eu vou... Treinamento, alguma coisa assim, ou... As pessoas precisam ser ativas na sua vida em relação ao seu funcionamento mental. Certo. A mente tem controle por nós. Então você pode, por exemplo, ao ter uma crise de ansiedade, você pode ter técnicas de respiração que resolvam aquilo. Isso está no YouTube, tem 300 mil, e geralmente é certinho. As pessoas que fazem isso, mesmo não sendo fisioterapeutas, mesmo não sendo craques em ensinar, elas têm boa vontade de dizer que aquilo que deu certo com elas pode dar certo com os outros. Não tem problema nenhum um leigo ensinar para um paciente qual é a técnica de respiração. Então, isso é uma dica, por exemplo. Mas eu queria trazer aqui uma música do Walter Franco. A gente já era nascido, né? Na década mas a gente era pequeno. Na década ali de 70, em que ele fala
E tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É muito difícil manter o coração tranquilo, então tiro o coração tranquilo e substituo. Então eu falo a mente quieta, a espinha ereta e o xixi clarinho. Por que o xixi clarinho? Porque você, com isso, o xixi clarinho, ele é a melhor notificação de que o seu corpo está tudo bem. Ele muito amarelo, você pode estar desidratado. Ele muito cheiroso ou mal cheiroso, você pode estar com um problema de proteinúria. Ele clarinho está tudo certo. Você mantendo o xixi clarinho, está resolvido, você não vai ter nada no corpo que possa lhe atrapalhar a mente. E a mente precisa ficar quieta. Você tem que deixá-la quieta, dormindo bem, se preocupando com o que é preocupável, organizando as suas atividades do dia, organizando as suas atividades do trabalho. A espinha ereta é a postura diante da vida, a postura mais ativa e altiva, a postura de que nada pode te afetar se aquilo não tiver um problema, se aquilo não for um problema real. Então, que se você se preocupe com os problemas verdadeiros. Maravilha. Conversei aqui com o Dr. Michel Matias Vieira, médico psiquiatra, com mais de 25 anos de experiência aí, trazendo a sua expertise aqui para o nosso podcast JJ. E, doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por compartilhar conosco toda essa experiência. E eu quero deixar aqui o podcast JJ com portas abertas para você, para um novo bate-papo, para um outro tema, algo que a gente possa trazer aqui para o pessoal, para que eles possam ter conhecimento, informação, que eu digo que hoje é o petróleo do mundo, a informação, para que possa chegar, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Não é verdade? Exatamente. Então, agradeço muito sua presença e a gente se vê agora no próximo podcast JJ, Aqui Seu Direito. A gente se vê por lá.